Muito boa tarde, amigos queridos, companheiros de caminhada. Mais uma vez estamos reunidos, né? Nessa tarde maravilhosa. Apesar de lá fora estar assim um friozinho, uma chuvinha, dentro dos nossos corações tem calor, tem amor e tem muitas vibrações positivas. Então, aqueles que ainda não se aqueceram, daqui a pouco vão estar aquecidíssimos. Então, é muito bom todos nós estarmos reunidos mais uma vez, refletindo. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante: perdão. Quem vai falar para a gente é a Abigail Guedes. Ela vai falar sobre esse tema muito interessante e muito importante para todos nós. E não tão fácil, mas a gente vai refletir com ela para que a gente veja a importância, né, da gente perdoar. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma leitura, né? E a leitura que eu escolhi hoje, gente, é do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 110. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. E nos fala Emmanuel: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede de seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente. Qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormenta de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, vamos aí guardar essa reflexão, muito importante, e vamos aproveitando a nossa leitura, aproveitando este momento, nos colocarmos de forma confortável para cada um de nós e vamos agradecer. Agradecer a essa espiritualidade amiga e benfeitora que preparou o nosso lar, preparou
o nosso centro espírita Amor ao Próximo, que estão ambos conectados, para que esse momento se realizasse. Que nós possamos juntos envolver todos os nossos irmãos que nesse momento passam por dificuldades que ainda não conseguem entender, aflições que acham que não vão dar conta. Temos que nos lembrar do Mestre Jesus, como foi dito. Nos lembrar que somos sempre amparados e que tudo que passamos é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento. Que possamos juntos, mais uma vez, vibrar por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados do nosso querido planeta Terra. Pedindo também a essa espiritualidade benfeitora do nosso estudo, que envolva a nossa irmã Abigail, que a intua, que a inspire, que ela possa nos passar essa reflexão de forma clara, que os nossos entendimentos se abram para este momento e que os nossos corações estejam prontos, adubados, para receber essa boa semente. Agradecemos por esse momento de bondade, por esse momento de oportunidade e damos graças a Deus. Bom, meus queridos, vou chamar a Abigail para estar conosco. Boa tarde, Abigail. Seja muito bem-vinda à nossa casa. É um enorme prazer recebê-la aqui, mesmo que virtualmente, mas você está nas nossas casas, na nossa casa espírita. E, gente, como eu disse, a Abigail vai falar sobre o perdão. Então, agora, a palavra é sua. Obrigada, Dirce. Eu que agradeço o carinho de vocês, estando novamente nessa casa, virtualmente, mas, como você falou, né, nós estamos com os nossos corações aquecidos e aqueceremos mais com as palavras, os ensinamentos, as orientações do nosso Mestre Jesus. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs. E, como a Dirce falou, esse tema é um tema delicado, é um tema difícil, é um tema desafio. Então, nós fizemos uma pesquisa no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nos capítulos 10 e 11, também o Evangelho, o Novo Testamento, né? Mateus 18 e Mateus 5, também o livro Respostas da Vida, André Luiz vai trazer a sua palavra aqui, né? Através do livro, e Dias Venturosos e O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Então, eu gosto de falar os livros, porque às vezes alguém se interessa também em pesquisar. Nós vamos começar trabalhando aqui a passagem evangélica que está em Mateus 18, quando Jesus, uma passagem que nós já conhecemos bastante, quando Pedro, né, indaga a Jesus e dizendo: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7? E Jesus vai dizer: não vos digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, Jesus, que é, né, o Espírito perfeito, nosso guia e modelo, que já tendo percorrido toda a escala evolutiva, sabia que nós precisaríamos perdoar indefinidamente. Mas nós sabemos que isso é difícil. A mensagem de Jesus é uma mensagem atualíssima e ela é uma mensagem atemporal.
uma mensagem que atravessou os séculos. Jesus falou isso para Pedro há mais de 2000 anos. E até esse momento, nós ainda não conseguimos internalizar, ou melhor, colocar em prática o desafio do perdão incondicional. Porque aqui, Jesus está trazendo para nós o perdão incondicional. Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É importante nós entendermos o contexto que Jesus nasceu, que naquele momento a vingança ainda era uma das formas aceitas, era o olho por olho, dente por dente. E a Amélia Rodrigues, na introdução do livro Os Dias Venturosos, ela vai falar com aquela beleza que ela fala, que Jesus nasceu num palco de corrupção e desmandos. E ele levantou sua voz, deu início aos dias venturosos que jamais se acabarão, dando espaço para o amor desprezado e para a esperança. Jesus fez um trabalho de apenas 3 anos, mas nesses 3 anos ele conseguiu realizar um despertamento muito grande naqueles que realmente tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Um despertamento interno. Um despertamento que muitas vezes causava desconforto e sofrimento. E atravessando os séculos, os seus ensinamentos até hoje nos alcançam. E eles trazem também para nós desconforto e sofrimento, como é o caso dos embates, das dissensões, dos ressentimentos, das mágoas. Mas nós temos que pensar que essas dores e estes sofrimentos, que muitas vezes as mensagens de Jesus trazem para nós, quando nós internalizamos essas mensagens, colocamos estas mensagens na nossa vida e vemos que necessitamos de mudar, de transformarmos. Aí sim, é o nosso desafio. Por isso é que eu estou dizendo que muitas vezes esse despertamento nos causa sofrimento, nos causa desconforto, mas depois dos embates, dos conflitos individuais, dos nossos conflitos, nós vamos encontrar momentos de paz. Então, quando Jesus coloca para nós que nós deveríamos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele está falando do amor incondicional. Jesus está falando da misericórdia. Esse amor que nós ainda não temos, incondicional, mas somos lucigênitos. Trazemos a gênese divina. Trazemos a gênese de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Então, podemos e devemos pensar e repensar nessas mensagens que Jesus nos traz para que nós as coloquemos na nossa prática diária. Na nossa trajetória evolutiva, nós precisamos mudar os nossos valores. Selecionar primeiro os nossos valores. Depois mudar os nossos valores. Porque quando Jesus fala que nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele mostra que a misericórdia não tem limites. E nos mostra
um ensinamento também muito difícil, que é o não julgamento. Então, não julgar é um trabalho que nós também precisamos incorporar em nossa vida diária e que anda par a par com o perdão. E isso deve ser, na nossa vida, uma reflexão constante. A etimologia da palavra perdão, nela já está embutida a misericórdia. Porque perdão vem do latim. E o prefixo per, ele quer dizer total, completo. E donare quer dizer dar, entregar, doar. Então, perdoar é doar-se por completo. Então, nós vemos que nesta palavra, na palavra perdoar, nós desdobramos o amor, a indulgência, a misericórdia, a caridade. E é muito interessante que lá no capítulo 11 tem uma mensagem muito bonita da rainha de França, a Isabel, rainha de França, quando ela fala sobre a piedade para com os criminosos, que é uma mensagem que a gente deveria ler e reler, porque a nossa sociedade hoje ainda anda na contramão do que ela fala ali. Piedade para com os criminosos. Porque todos nós fomos criados pelo mesmo pai, ela coloca. E o que nós podemos... Qual é o tipo de piedade que nós vamos ofertar a eles? É a prece. Ela coloca a prece como uma forma de abrandar o coração deles. Mas piedade para com os criminosos. Então, a gente observa que, se nós temos que ter esta piedade para com todos indistintamente, né? Essa misericórdia para com todos indistintamente, muito maior nós temos que ter para com aqueles que são os nossos ofensores e que estão caminhando ainda ao nosso lado. Porque nós temos ofensores nas várias condições da nossa vida. Nós temos no meio familiar, nós temos no meio do trabalho profissional. Nós sempre vamos lidar com as ofensas, devido à nossa condição evolutiva. Todos nós trazemos ainda essa condição de ofendermos e sermos ofendidos. Então, é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Trabalhar a possibilidade de nós sermos mais tolerantes, pacientes, humildes, caridosos. Não é fácil, não é fácil. Nós sabemos como é difícil adotarmos essas posturas. Quando nós estamos fazendo um estudo como esse, nós lemos muito, nós pesquisamos muito, nós ficamos numa faixa de muita paz, de muita paz. É muito bom estudar a doutrina espírita, é maravilhoso, porque a gente entra numa faixa de muita paz. Mas quando a gente vai para o cotidiano, o nosso cotidiano, nós nos sentimos muitas vezes lidando com essas dificuldades. As dificuldades de sermos magoados ou magoarmos aqueles que estão à nossa volta. Mas nós podemos fazer algumas perguntas, algumas indagações que vão nos ajudar nessa mudança.
Porque perdoar 70 vezes, 7 vezes, é trocar de lugar com o outro. É compreender a ofensa. É compreender por que houve aquela discórdia. Como que começou aquela discórdia, né? E aí a gente pode perguntar assim: por que essa pessoa agiu dessa forma? Se ela foi agressiva, gente, por que será que ela destilou tanta agressividade? Por que se irritou com facilidade? E a gente pode ir mais longe quando é como essa mensagem de Isabel, que vai trazendo para nós piedade com os criminosos. A gente pode perguntar por que as pessoas, né, que são criminosas, às vezes cruéis, têm prazer de fazer o mal? E por que elas são indiferentes à dor e ao sofrimento do próximo? Aí nós estamos indagando do outro, mas nós temos que fazer a indagação também para nós, né? Eu fui agressiva? Eu me irritei? E aí nós vamos continuando. Eu contribuí para desencadear essa conduta no outro? Será que eu fui negligente, eu fui invigilante, eu facilitei esse processo? A gente vai se perguntando também. A nossa conduta tem que ser avaliada. Eu poderia ter evitado essa discórdia, esse embate? Eu poderia ter me silenciado? Eu poderia ter investido mais na paz ali naquele momento? O que acontece muitas vezes conosco é que nós caímos na sintonia, trocamos sintonias de irritação, de agressividade, de impaciência. E aí, isso nos causa desequilíbrio na hora de uma discussão. Causando desequilíbrio, nós, quando nos desequilibramos, o que acontece? Nós entramos numa outra faixa, né? Que é a faixa daqueles espíritos que querem a discórdia, que trabalham para que haja a separação, que haja, como nós dizemos vulgarmente, o racha, dentro de uma família, dentro das nossas casas espíritas, dentro do trabalho profissional. Temos que ficar, como a mensagem que a Dirce trouxe hoje, vigilantes. É o olhai, vigiai e orai, né? Mas, quando estamos nesta faixa da irritabilidade, da falta de compreensão, de indulgência, é difícil nós voltarmos à nossa condição inicial de calma. Porque nós sentimos realmente, no momento em que somos ofendidos, não é fácil, não é fácil. Conforme o grau da ofensa, fica difícil demais perdoar. E nós precisamos pensar nisso, porque esses questionamentos que eu trouxe aqui, para nós podermos refletir, são apenas alguns para que a gente possa ter misericórdia com o nosso próximo. Mas vamos dizer que nós ainda estamos no terreno só da discórdia, porque existe questões mais graves do que discórdia, e nós sabemos disso,
O perdão, ele é muito mais complexo, né? Dependendo do tipo da ofensa que recebemos, do que podemos aquilatar, imaginar. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai falar lá no livro O Homem Integral, ela vai falar, vai trazer para nós uma advertência muito interessante. Ela vai trabalhar a mágoa. Aí ela vai dizer o seguinte: quem acumula mágoa coleciona lixo mental. Aí ela diz assim: reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Então, reage. Porque a mágoa, quando ela se instala, ela traz consequências muito graves para todos nós. E ela vai continuar dizendo que muitas distonias orgânicas são resultados do veneno da mágoa, que gera cargas tóxicas na nossa mente e vai produzir desequilíbrios no nosso mecanismo psíquico. Aí ela diz: os desequilíbrios orgânicos, os desequilíbrios psíquicos, emocionais, eles desequilibram o aparelho digestivo, respiratório, nervoso. Então, a mágoa, o ressentimento, carregar, né, o duelo mental, que muitas vezes, muitos de nós ficamos tendo e carregando com o ofensor, traz consequências orgânicas também. Traz para nós consequências emocionais graves, como Joana nos alerta. E é um trabalho que nós precisamos fazer pensando também nessas consequências. O que essas distonias que nós carregamos podem acarretar para a nossa saúde, principalmente mental. Não é? Então, a mágoa é patológica. Por isso que Jesus nos requer de nós a atenção para o perdão incondicional. Aquele que nós consideramos nosso adversário, nós temos que mudar essa postura. Nós não podemos vê-lo como nosso adversário, mas nós temos que vê-lo como uma pessoa, um irmão nosso que está no nosso caminho, que não está no nosso caminho por acaso e que nós precisamos reajustarmos as questões que trazemos com aquela pessoa. Se não for desta reencarnação, certamente será da outra, claro. Então, se nós não reajustarmos com ela neste momento, certamente, inevitavelmente, teremos que reajustar no futuro. Teremos que reajustar no futuro. Então, o perdão, ele é um processo. Por isso que ele é difícil. Ele é um processo que tem que ser internalizado, refletido e pensado. E ele está diretamente proporcional ao nosso amadurecimento espiritual e emocional. Então, por isso que ele é difícil.
porque a gente não perdoa de um minuto para o outro, conforme o tipo de agressão que nós recebemos. Vamos dizer assim, que nas agressões pequenas, a gente nem chama de agressão, a gente vai chamar de discórdias do dia a dia. Isso é muito fácil. É muito fácil. Agora, quando a agressão lesa, principalmente as questões afetivas, é muito difícil, não é fácil, é um grande desafio. E aí, se nós conseguirmos ao menos compreender, já não digo compreender, aquilatar a conduta do agressor e termos condições de refletir um pouco por que será que ele agiu desta forma, será um pouco mais fácil caminhar no processo para perdoar. Nós temos que ver o agressor como uma pessoa que necessita do socorro espiritual, como aquela pessoa que ainda está num processo, numa condição evolutiva que permitiu aquela queda. Nós temos que vê-lo como uma pessoa doente, dependendo do grau de maldade que ainda traz em si. Então, são muitas situações que nós temos que refletir em relação àquela conduta totalmente equivocada do ofensor. E aí, nós temos que compreender outra coisa também. Nós não precisamos ficar no alvo daquelas injúrias, daquelas ofensas. Nós não precisamos ficar. E nós devemos criar resistências contra o mal que nós estamos recebendo do ofensor. Criar resistências através da prece, por nós e por eles, ou por ele. Então, o primeiro passo para a gente poder trabalhar o processo do perdão é orar pelos que nos perseguem e caluniam, como o próprio Jesus nos ensinou. Na sabedoria do Cristo, na sua presciência, ele sabia quantos séculos nós ainda precisaríamos dessas lições, de podermos refletir nestas lições. Então, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Mas como assim? Porque nós temos que vê-lo como uma pessoa necessitada, assim como nós. Então, oramos por nós e oramos por ele. Já é uma conduta que nós adotamos fundamental para podermos caminhar no processo de perdoar de forma incondicional. Muitas vezes não é numa encarnação. Nós sabemos disso. Nós vemos nas obras que André Luiz nos traz, os casos. Nós temos lá a Odila e a Zumira em Entre a Terra e o Céu, que não foi um problema que elas tiveram na Terra, as duas reencarnadas, não. Foi
um desdobramento da Odila lá no mundo espiritual. Ela não se conformou do marido ter se casado com a Zulmira. Então, a gente observa bem como que somos vulneráveis. Elas não tiveram um problema aqui na Terra. E a gente vê a prece de Evelina. E a gente depois, ao ler as experiências desse grupo, aí que nós vamos compreender os laços e as dificuldades, os ressentimentos, a mágoa, o ódio mesmo que esses nossos irmãos que André Luiz traz para que a gente possa meditar na experiência deles, o ódio que eles tinham ainda, que eles guardaram, né? Atravessando para o mundo espiritual, carregando toda aquela carga de ódio, de rancor. E aí, a Joana vai nos alertar mais uma vez no livro O Homem Integral, ela vai falar do amadurecimento psicológico, porque o amadurecimento psicológico é que vai nos ajudar, o amadurecimento psicológico e espiritual é que vai nos ajudar a caminhar e a estabelecer metas para ir vencendo o processo de perdoarmos o nosso próximo. Aí ela diz assim: o amadurecimento psicológico equipa o homem de resistências contra os fatores negativos, contra os fatores negativos da nossa existência. Então, o amadurecimento psicológico nos equipa contra as ciladas, contra os embates do relacionamento social e as dificuldades do nosso cotidiano. Então, é esse amadurecimento psicológico e espiritual que vai nos equipar para que a gente tenha o fortalecimento na hora dos embates. Que a gente já não consiga cair na sintonia do outro tão facilmente. Que a gente saiba silenciar no momento que a gente, às vezes, ia falar uma coisa que não ia ser, que ia, vamos dizer assim, colocar mais lenha na fogueira, né? Então, a gente já aprende a calar. E a prece é que é o nosso remédio. Ela é que vai nos fortalecer. E André Luiz também, no livro Respostas da Vida, ele vai também trazer para nós uma explicação do que é o perdão. A gente pergunta, mas o que é o perdão? Então, né? Tão difícil, tão desafiante. Aí ele diz o seguinte: nos esquemas da eterna justiça, da justiça eterna. Olha a palavra, né? Que a gente tem que ir analisando o que eles falam. O perdão é a luz que extingue as trevas. Então, quantos exemplos nós temos de que o perdão é realmente a luz que extingue as trevas? Ele resolve, o perdão resolve. O perdão, ele organiza, reorganiza, pacifica um ambiente, um contexto até social. A gente vê que após a guerra, todo mundo arregaça as mangas para trabalhar, porque ela deixou marcas, não é? E aí André Luiz André Luiz vai falar uma coisa importantíssima agora. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Quantas vezes o ofensor nos auxilia? Quantas vezes o adversário
até vamos mais longe, até nos trazendo dores afetivas profundas, que nós podemos até fazer uma avaliação que nós não contribuímos com aquilo, ou contribuímos, mas a gente pode até fazer uma avaliação que não contribuiu, porque cada caso é um caso. Então, até nisso, até nessas condições que são muito dolorosas e que o perdão é um grande desafio, nós, no balanço, podemos, às vezes, avaliar que nós recebemos um benefício de mudarmos os nossos valores, as nossas condutas, de repensarmos os nossos comportamentos, de podermos ajudar o próximo dentro daquela dor e daquele sofrimento que nós estamos passando e sentindo. Então, quando o André Luiz nos chama a atenção nessa frase, que muitas vezes a ofensa é o socorro oculto que o mundo espiritual nos lega para o nosso benefício, a gente recorre ao percurso que nós fizemos nessa existência e vamos constatar que sim, que é no momento de crise que nós repensamos e modificamos as nossas condutas e agregamos novos valores à nossa vida. E aí, a Joana vai nos dizer também que o teu ofensor merece a tua compaixão e não o teu revide. O perdão, então, é uma fórmula da paz. E nesse sentido é que a mensagem de Jesus também é muito clara e objetiva, porque ele vai dizer: reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário. Por quê? Porque enquanto estais a caminho com ele, porque senão ele vai te entregar ao juiz, e o juiz vai te entregar ao ministro da Justiça. E você poderá ser metido na prisão. Então, eu digo-vos, então, que daí não sairás sem acertar, sem houverdes pago, ele diz. O último ceitil. Então, o que Jesus queria dizer? Que nós não vamos ter paz, que nós vamos ficar na prisão. Prisão consciencial, prisão terrena, ligado, muitas vezes, a uma dor e um sofrimento que a gente carrega por uma reencarnação toda, passa para o mundo espiritual, carrega para lá, não perdoa, fica rebelde, e aí nós ficamos na prisão. E muitas vezes voltamos prisioneiros de dificuldades que nós mesmos estamos nos impondo, de problemas graves que nós mesmos construímos na nossa trajetória evolutiva. Então, nós temos que observar muito isso para a gente compreender como que o perdão é um processo de paz de consciência. E aí, nestas palavras de Jesus, quando ele fala que nós não sairemos da prisão enquanto nós não tivermos pago o último ceitil, nós vemos a lei de causa e efeito. Nós vemos a lei de ação e reação. Porque o encontro com o nosso ofensor, aquele que às vezes a gente não quis perdoar de jeito nenhum, ele será inevitável. E nós teremos que acertar o nosso passo para a gente caminhar, às vezes até junto com ele.
Às vezes, esse perdão, ele vai ser tão benéfico para ambos, que nós vamos fazer muitos trabalhos juntos, que nós vamos caminhar muito juntos, que nós vamos construir até um futuro. Então, nós temos que dar espaço afetivo e mental para racionalizarmos essas questões que o próprio Cristo coloca, que os espíritos se desdobram para nós. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os espíritos vão dizer para nós, para que esse perseguidor não torne um perseguidor implacável no mundo espiritual, eles nos alertam que a morte não nos livra dos nossos adversários, e nós sabemos disso. Que os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles com os quais ainda guardam rancor. Então, por uma questão de inteligência, nós devemos trabalhar o processo do perdão, porque o perdão das ofensas nos poupará desses reencontros sofridos, angustiosos e dolorosos no mundo espiritual. E na questão 887, Kardec também vai perguntar aos espíritos. Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, ele afirma primeiro assim, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Aí a pergunta, ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não porvirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, se eu não tenho simpatia por aquele espírito, se ele é meu inimigo, se o fluido dele me traz um mal-estar, não me faz bem, aí os espíritos respondem. Certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar a vingança. Então, é como está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Amar os inimigos não é andar a braços com o inimigo. É não revidar. É lhe desejar o bem. É orar por ele. É desejar que ele também tenha o amparo do mundo espiritual e o suporte do mundo espiritual. É nós ficarmos felizes com a felicidade dele. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos amando os nossos inimigos. Mas nós não precisamos estar junto deles, porque nós temos que vencer várias etapas no processo do perdão. Então, podemos perguntar, o que representa o perdão das ofensas para as nossas vidas? Representa a nossa libertação. Porque perdoar é um ato individual do nosso livre-arbítrio, que nos preserva a saúde mental, nos livra dos males espirituais, dos males orgânicos, que a mágoa produz, que nós já vimos, que os ressentimentos produzem, nos livram da culpa, do remorso e do desejo de vingança. Então, isso é que representa o perdão para nós. E perdoar o nosso próximo também vai fortalecer o trabalho do auto-perdão. Porque fazendo aquelas perguntas, será que eu contribuí para isso? Eu poderia ter evitado, eu deveria ter evitado, eu poderia ter trabalhado mais a paz, eu poderia ter me silenciado. Aí nós estamos trabalhando
o auto-perdão também e trabalhando as questões para nós mudarmos os nossos valores. É uma mudança de padrão consciencial. E essa mudança de padrão consciencial é que vai nos ajudar a compreender o outro. Porque nós sabemos que no Código Penal da Vida Futura não basta o arrependimento. Tem que ter o arrependimento, tem que ter a expiação e a reparação. E nós podemos fazer tudo isso numa reencarnação só, se nós quisermos. E se nós conseguirmos sair do processo, da condição de daquela condição de vingança, né? De a gente gostar daquele que nos ofendeu cair, ter uma queda. Então, se nós conseguirmos, mesmo que se nós ofendemos alguém e se nós chegamos até ele para pedir perdão e ele não nos perdoar, não tem importância. Nós sabemos que podemos reconciliar com ele, fazendo tudo isso, orando por ele, desejando que ele saia vitorioso dessa reencarnação, tanto com aquele que nos ofendeu, quanto com aquele que nós ofendemos. Por isso é importante nós orarmos e pedirmos perdão para aqueles que nós ofendemos um dia. Nós um dia ofendemos alguém, então nós pedimos perdão para aquela pessoa nas nossas preces. E perdoamos aqueles que nos ofenderam também. Então, já é uma conduta favorável para nós. E aí, nós podemos ir já encerrando as nossas reflexões dessa tarde, porque nós temos bastante coisa para a gente pensar. Então, Jesus vai nos dizer, e nós vamos compreender agora, estamos compreendendo um pouquinho mais, por que nós temos que reconciliar com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho com eles. Por que nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes também? E aí, Amélia Rodrigues, na introdução do livro Dias Venturosos, ela vai falar também uma coisa muito bonita. Ela fala assim que Jesus tomava das imagens simples do cotidiano, né? E a Amélia Rodrigues, ela fala com um amor, ela nos envolve com um amor, com um carinho. Aí ela diz assim, tomando as imagens simples do cotidiano, Jesus teceu redes de amor com que resgataria a humanidade de si mesma, retirando-a do oceano das paixões, a fim de encaminhá-lo no rumo da grande luz. Ela vai nos dizer isso. Por quê? Porque nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós já começamos a pensar no perdão falando assim, é difícil. É difícil, é um grande desafio. Mas se nós pararmos para pensar a mensagem de Jesus, quando ele nos diz que ele traz para nós o primeiro mandamento, que ele resume todas as leis e os profetas, que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, a gente vai pensar que o processo do perdão é amar o próximo como a mim mesmo. Não é fácil, mas o que eu gostaria, né?
se eu fizesse muito mal para uma pessoa, e se eu me arrependesse e chegasse até ela para pedir perdão, o que eu gostaria de receber? Então, sempre nós precisamos trocar de lugar com o outro. Sempre sabendo que, conforme o nível da ofensa, principalmente, a gente vai agora até levar para as questões da humanidade, que a gente sabe, né, que existem os criminosos, todas essas situações dolorosas que nós lidamos no nosso contexto social que a gente vê, mas ainda assim, né, ainda assim, mesmo nessas situações, a gente vê pessoas que conseguem perdoar. E a gente vê pessoas que já têm esse amadurecimento espiritual e psicológico que Joana colocou para a gente. Então, fica aqui nessa tarde todo o meu carinho por vocês. Agradeço essa oportunidade de trabalho, agradeço essa oportunidade de estudo, agradeço as bênçãos que nós recebemos aqui agora e esse convívio fraterno, querido, que a gente tem, sim, pelas redes sociais, mas que a gente externa neste momento, agradecendo também ao Mestre Jesus. Fiquem com Deus e muita paz. Muita paz. Muito obrigada, Abigail. Você deixou para a gente aí reflexões muito importantes, mas também, assim, que a gente mostrando que a gente consegue, como você disse no final, né? Tem pessoas que conseguem. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Sim, sim, com certeza. Então, eu te agradeço. Um processo, né? É um processo. A gente sabe que não é fácil, né? A gente aí tem que vencer aí nosso orgulho, a nossa vaidade. Justamente. Né? Nosso egoísmo, para a gente poder encarar isso de uma forma melhor. Mas, assim, eu tenho certeza que quando a gente consegue, deve sair um peso de dentro do nosso coração e da nossa mente. Mesmo que o outro não nos perdoe, a gente já fazendo esse ato já deve dar um alívio na gente, né? Com certeza. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, muito. Eu vou dar uns recados e daqui a pouco você vem fazer a prece conosco, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Gente, tem reflexões aí muito importantes. Então vamos pensar com muito carinho. A gente consegue. As nossas palestras ficam gravadas no YouTube e aqueles ainda que não entraram no nosso canal, que é o Centro Espírita Amor ao Próximo Juiz de Fora, acessem, se inscrevam, né? Que isso é muito importante, não só para o nosso Centro Espírita Amor ao Próximo, mas para esse conteúdo que nós passamos, que é sobre o Espiritismo, falando de uma forma séria, clara, dentro da codificação. Bom, meus irmãos, então a gente encerra os nossos contatos, os nossos recados, e eu vou chamar aqui a nossa irmã Gisele, né, para que ela fale conosco e faça a nossa prece. Seu som está desligado. Boa tarde a todos vocês, bom estar aqui, alegria de tê-los na nossa casa, né, Dirce? Muito. Mesmo que virtual, a gente sente a vibração de todos vocês, o envolvimento com o tema tratado essa tarde, para que a gente possa interiorizar, né, trazer para dentro de nós e rever as nossas ações,
as nossas falas, o nosso querer, o nosso pensar. A gente sabe o quanto que o perdão é importante para cada um de nós. E a Abigail trouxe para a gente aí muita coisa para a gente pensar durante essa semana. Nossa. Pensar como estamos agindo, o que estamos querendo, o que queremos para o outro, o que queremos para nós também. Então, perdoar é fundamental para nossas relações, para o nosso crescimento e para a nossa vivência, né? Quem não perdoa não consegue se perdoar também. E tá um problema sério. Verdade. Né? Então, nós vamos conversar com Jesus, fazer nossa prece final, mas a Abigail não pode ficar longe disso, porque ela tem que vibrar conosco para todos esses trabalhadores e amigos que estão aqui, que estamos com saudade sim, e vamos orar juntos. Vamos sim. Mestre Jesus, querido irmão maior de todos nós, aquele que já passou por muitas experiências no mundo e veio nos trazer a sua vivência, perante todas as virtudes que temos que desenvolver. O perdão, tão exemplificado, tão ensinado, tão proposto para nós, para todos os nossos irmãos, os mais próximos, aqueles que ainda não são tão próximos assim, e para nós mesmos. Jesus querido, pedimos fé, esperança e força para que possamos executar essa tarefa de transformação moral de cada um de nós, para que possamos ser, sim, um instrumento cada vez mais preparado para que um dia, em uma tarefa um pouco maior, possamos acolher como você nos acolheu. Agradecemos a oportunidade desse estudo da tarde e queremos que todas as casas que estão conosco nesse momento, que vão nos acessar depois, recebam também a sua luz, a sua paz, a sua esperança. Que seus irmãos menores se sintam acolhidos e consolados por seus ensinos. Agradecemos a espiritualidade que trabalha conosco, no amor ao próximo, em todas as casas de Juiz de Fora. Muito obrigada. Obrigado por nos manter firmes perante as dificuldades, nos mantermos esperançosos perante as propostas que estamos recebendo nesse momento em especial. Agradecemos a todos que vibraram, que contribuíram para esse estudo da tarde. Um abraço a todos vocês, que a paz se faça em seus lares. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, né, gente? Então, mais uma vez, Abigail, muito obrigada. Receba mais uma vez, eu que agradeço. Receba o nosso abraço carinhoso para sua casa e para sua casa espírita, né, o Joana de Ângeles. Obrigada. Vamos marcar outras oportunidades, com certeza. É sempre um prazer recebê-la. Gi, muito obrigada também. Uma alegria participar com vocês. Que bom. A alegria é nossa, Abigail. E a todos vocês que estão conosco agora, né, que estiveram ao vivo conosco, participando, e aqueles que vão estar depois. Então, o nosso muito obrigado e fiquem todos com Deus, tá? Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde para todos.